O que, caboclo? Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem veio governar. Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi. Então, hoje a gente volta a falar um pouquinho sobre os caboclos e hoje a gente vai tratar uma nova ótica dos caboclos, os chamados caboclos quimbandeiros. Vocês conhecem essa classificação de caboclo? Não? Então prestem bastante atenção nessa aula. Primeira coisa que vocês precisam compreender, o que é a quimbanda? A quimbanda é a irmã da Umbanda. Como assim, Gilberto? Vou explicar isso para vocês. A quimbanda é uma religião também afro-brasileira que trabalha sobretudo com exus e pombagiras. Isso é o que normalmente as pessoas se conceituam ao se tratar de Umbanda. Está errado? Não, mas também não está 100% certo. Por quê? A quimbanda não é só a lida com exus e pombagiras, apesar dessas serem as mais constantes. A quimbanda é o braço esquerdo da Umbanda. Percebam que você tem dois braços, um não é melhor que o outro. Imagina você sem a sua esquerda. Você não estaria debilitado? Assim também é o trato com as entidades quando você não trabalha com a sua mão esquerda, que é nada mais nada menos que a quimbanda. Quimbanda, então, são entidades que manipulam o negativo dos orixás. Ih, Gilberto, agora complicou mais ainda. O que seriam negativos dos orixás? Tudo que existe no nosso universo é dual. Existe o positivo e o negativo. Com os orixás, que são as energias e os mistérios da natureza, não são diferentes. A nossa mãe Oxum, ela tem o lado positivo e o lado negativo. Esse negativo não é ruim, não é mal. É negativo no sentido de polaridade. O positivo, para que vocês me entendam, de modo geral, representam mistérios divinos dos orixás que impulsionam, que elevam, que abrem. Compreendem? Enquanto os mistérios negativos paralisa, anula, cancela. Normalmente esse mistério negativo se ativa quando você começa a tomar posturas inadequadas e atinge um mistério divino. Como assim, Gilberto? Eu amo de uma maneira equivocada. Um exemplo. Eu toco o mistério de Oxum, que é o amor, mas o toco de uma maneira negativa. Por exemplo, eu sou extremamente ciumento. Automaticamente, ao tocar o amor, mas carregado desse sentimento negativo, eu desperto o negativo de Oxum. Então o que vai acontecer? Uma série de situações nesse relacionamento que ou me harmoniza, anula esse negativo que eu estou vibrando, ou então anula o relacionamento. As entidades que se especializam nos negativos de um orixá são conhecidas como entidades quimbandeiras. Ou seja, trabalham o negativo dos orixás. Não é mal, não é ruim. Estão aí para equilibrar o universo. Da mesma forma, quando eu toco Xangô de uma maneira equivocada, quando eu faço injustiças em nome da justiça, ou seja, eu toco a justiça de Xangô, o seu negativo, uma série de situações vão ser despertas. O negativo de Xangô vai agir sobre mim para anular esse comportamento negativo. Então as entidades que tocam, que manipulam esse negativo, são entidades quimbandeiras. Podem ser caboclos, pretos velhos, erês, exus, pombagiras de modo geral, mas de qualquer linha isso pode acontecer. Então se você conhece uma cabocla de Oxum, ela geralmente trabalha o emocional, não é? Ela vai trabalhar o seu amor próprio, vai curar feridas emocionais, usando justamente essa vibração positiva de nossa mãe Oxum. Mas se você toca o Oxum de uma maneira inadequada, pode vir uma pombagira ou mesmo uma cabocla quimbandeira e vai anular esse sentimento, que seja através de uma dura durante a consulta, que seja através das energias de paralisação do amor. Ela vai paralisar o seu sentimento desequilibrado até anular o problema. Então essas entidades elas são mais brutas ao tratarem consulentes. Normalmente elas atuam no descarrego, na limpeza, na lida com obsessores, na proteção do congá, na proteção das casas, na proteção dos médiuns. Por quê?
Caboclos, como nós vimos, têm uma frequência muito elevada. Alguns deles ficam a quilômetros da crosta terrestre, sabe? São muito sutis. Os caboclos quimbandeiros, por trabalhar em uma frequência negativa, eles são mais densos e por isso podem trabalhar mais corpo a corpo, mais direto, entendeu? Normalmente carregam nomes de guerreiros, de flecheiros. Por quê? Porque já mostra mesmo essa atuação dele mais abrupta, mais ativa. E não tão passiva quanto muitos caboclos o são. Não querem dizer que são menos evoluídos porque atuam nisso. Eu conheço muitos que são mais evoluídos até do que outros que trabalham. Somente se especializam porque nessa área julgam ter uma atuação melhor e realmente o têm. É como se eles atuassem ali com o corpo de bombeiros. Eles vão dar os primeiros atendimentos a alguém que está ali no incêndio. Eles não são menos ou mais importantes que aquele que vai atender no hospital, mas dependendo da atuação dele, ele pode favorecer ou não o atendimento posterior. Então as entidades de esquerda, elas ficam mais no corpo a corpo. Eles vão trabalhar muito, como eu falei com vocês, no desmanche de energias negativas, de formas, pensamentos, de magia negra. Eles vão trabalhar muito na proteção, vão arrancar obsessores. Eles têm todo um trato. A forma de expressar deles também costuma ser um pouco mais ríspida, mais altiva. Não que eles sejam orgulhosos, não. Por frequenciarem, o nível de atuação deles também é similar. Percebam que entidades que frequenciam Oxalá carregam uma doçura na voz, carregam uma harmonização. Aquelas que frequenciam, por exemplo, Xangô são mais altivas. Por que isso acontece? Porque quando a gente fala que uma entidade trabalha no mistério divino, que é um orixá, ele não só assume o nome, não. Aquilo atua, influencia em todo o seu atendimento. Tudo é milimetricamente alterado. Porque eles estão mergulhados, é como se Oxum fosse o mar e eles estivessem ali respirando aquela energia. Então eles passam a atuar dentro daquela energia. Por isso que as entidades também são chamadas de falangeiros dos orixás. Porque eles respondem pelo orixá, que nada mais é do que uma energia, tá bom? Então o caboclo quimbandeiro é um caboclo que atua nos mistérios negativos dos orixás. Eles têm uma atuação muito importante de correção. Quando algo se desequilibra, essas entidades são as primeiras a agirem. Depois, a dado momento, elas entregam aquele trabalho que está sendo feito às entidades de direita. Mas a primeiro momento, eles vão ser os responsáveis. Tá bom? O que se aplica aos demais caboclos também se aplica aos quibandeiros. Utilizam muitas ervas, utilizam muito a sua magia natural, o seu elemento geralmente são pedras, são ervas, são chás, são defumações. Mas você vai perceber as variações normalmente no modo de falar, geralmente nas atuações mais duras, mais diretas, tá bom? Mas eles exigem uma coisa de todos os médiuns: responsabilidade com a espiritualidade. Um médium que não tem responsabilidade com a espiritualidade não deve jamais se atrever a entrar em contato com entidades dessa natureza, tá bom? Nunca peçam para nenhuma entidade, mas sobretudo as entidades de esquerda, coisas fúteis. Porque a atuação deles é uma atuação séria. Coisas fúteis é um tipo de coisa que eles não perdoam, tá bom? Então responsabilidade sempre. Que o nosso Pai Oxalá abençoe a todos vocês e até a próxima. O que, caboclo? Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem vem governar. Foi